Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 coisas que eu sempre ouvi ao longo da minha vida, né, ao longo do tempo vivendo com a baixa visão, que é a deficiência visual que eu tenho. E na minha cabeça essas coisas eram normais, né, que normalmente as pessoas escutam quando você tem deficiência. Só que hoje, com a idade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, não só sobre a minha deficiência visual, mas o conhecimento de vida e de mundo mesmo, eu entendo que essas coisas não são normais de ouvir. Então, eu gostaria de trazer aqui para que a gente possa refletir, pensar um pouquinho sobre o que a gente está falando e permitindo que as pessoas falem sobre a gente só pelo fato da gente ter uma deficiência visual. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo da minha deficiência visual, né, que é a baixa visão. Caso você tenha interesse e queira conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência, aqui no box de descrição tem uma playlist onde eu falo tudo sobre essa deficiência, então vale a pena você ir lá, dar uma maratonada e conhecer um pouco mais dessa deficiência tão desafiadora. Além disso, eu também te convido, se você quiser colaborar com esse canal, a comprar qualquer coisa que você esteja precisando no momento, ou na Amazon ou no Mercado Livre, através dos meus links de afiliados, que também estão aqui no box de descrição. Mas bora lá para as coisas que eu ouvia e aceitava e que hoje em dia eu vejo que não é normal, né? A gente ouvir e passar por essas situações só porque a gente tem uma deficiência visual. Primeira coisa, você enxerga assim, mas com esforço dá para enxergar normal. Primeiro que essa pergunta, esse discurso de que com esforço a gente vai conseguir enxergar normal, invalida a nossa deficiência, invalida as dificuldades que a gente tem. E não é só o querer enxergar que magicamente eu vou conseguir enxergar. Se fosse assim, a minha vida já tinha sido resolvida. Eu não estaria aqui falando da deficiência, eu estaria falando de outra coisa, provavelmente. Mas não é só o querer, não basta eu ter a força de vontade, não basta eu ir lá e forçar realmente a minha visão para enxergar que magicamente ela vai se resolver. A baixa visão é uma deficiência visual. E como toda deficiência, não tem uma cura, não tem um tratamento, não tem o que a gente possa fazer. Porque se tivesse, a gente já teria feito, né? A gente já teria corrido atrás, já teria dado um jeito de resolver aquilo, porque ninguém quer viver enxergando uma coisa e não enxergando outra, ninguém queria viver passando por desafios, por dificuldades, então não. Se você tem esse pensamento de que só porque eu enxergo alguma coisa, é só eu forçar a minha visão que eu vou conseguir enxergar, você está totalmente enganada, porque isso aqui não funciona no caso da deficiência visual. Nossa, você lê, então você não é deficiente de verdade. Sério, assim, dá até vontade de não ouvir quando as pessoas falam esse tipo de coisa, né? Não é porque eu consigo ler alguma coisa que eu não sou considerado deficiente de verdade. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que ainda têm esse pensamento de que só é considerado deficiente visual quem não enxerga nada, porque a mídia, a grande massa que produz conhecimento, que fala para muita gente, bota isso na cabeça das pessoas. Se vocês pararem para analisar os filmes, as novelas, na maioria das vezes, o personagem com deficiência é sempre o cego. Eu vou ser sincera para vocês, que eu nunca vi uma personagem com deficiência visual que tem baixa visão. Se vocês já viram, me manda aqui que eu quero assistir. Então, assim, e inclusive, outro ponto polêmico. Às vezes o ator que está lá interpretando, ele não é cego na vida real. Ele não é deficiente visual na vida real. Ele está ali interpretando uma coisa. Porque as pessoas, é isso, por conta disso, né, acaba as pessoas imaginando que deficiente visual é só o cego, quando na verdade não é. Existe uma escala, existe diversos grupos de pessoas que são considerados deficiente visual, inclusive tem o cego, tem o baixa visão, tem as pessoas que são monocular, tem quem tem visão em túnel, é uma diversidade muito grande para ser considerado deficiente visual. Então não, a deficiência visual não é preto no branco, não é tudo preto, né, como eu costumo dizer para vocês. A gente não enxerga tudo preto. E mesmo quem tem cegueira, quem é cego, às vezes enxerga alguma coisa, às vezes tem um resíduo visual ali. Não é muito, mas ele tem.
entende? Então, assim, não dá pra gente simplesmente ouvir isso e ficar quieto e não falar nada. Então, hoje em dia, como eu tenho uma consciência maior, como eu tenho um conhecimento maior de que a minha palavra ela tem poder, de que o que eu falo ele tem o poder de conscientizar outras pessoas e mudar a forma como elas pensam sobre a nossa deficiência. Se eu ouvir uma coisa dessa, eu com certeza vou acabar explicando, né? Eu não vou ser arrogante, só se a pessoa for comigo, aí não tem como, né? Eu vou acabar explicando para ela que não, o deficiente visual não é só o cego, não é só não enxergar nada, existe também as pessoas que enxergam e que inclusive é a grande maioria das pessoas com deficiência. A grande maioria não é o cego. A grande maioria é as pessoas que têm baixa visão e que, portanto, enxergam algumas coisas. Então, sim, eu consigo ler algumas coisas, mas na maioria das vezes eu vou precisar usar uma lupa, eu vou precisar usar o celular para que ele me ajude a ler, vou precisar de recurso de acessibilidade, porque só o meu olho não deixa, só o meu olho não basta, não é o suficiente. E às vezes eu consigo só com o meu olho se a letra for grande, se a iluminação for boa, se tiver um contraste, enfim. É um combo que faz com que eu consiga enxergar ou não. Então não é porque eu consigo ler que eu não sou considerada deficiente visual. Você não deveria sair sozinha, é muito perigoso. Pessoas com deficiência visual têm que ficar em casa. Por muito tempo, eu achava que essa frase ela soava com instinto de proteção, de tipo a pessoa tá com medo de que aconteça alguma coisa com a gente, então logo no meu ponto de vista era normal esse tipo de coisa, ouvir essas coisas. Mas hoje em dia eu entendo que é meio que um controle, é meio que como se quisessem limitar o nosso espaço, quisessem cortar o nosso direito de vir. Hoje em dia existem muitas acessibilidades, como por exemplo um cão-guia, uma bengala. Existe também pessoas, como eu já falei para vocês, que são deficientes visuais, mas que enxergam alguma coisa. Eu vivo em uma cidade pequena, então eu conheço a maior parte das ruas, dos lugares, então para mim é tranquilo andar sozinha. Então, assim, não é controlando a pessoa que você vai proteger ela. Acho que é muito mais sensato e muito mais viável você permitir que sim, que ela saia, que ela se vire, que ela entenda que ela é capaz, porque isso vai ajudar na autoestima. E você falar isso para a pessoa vai acabar fazendo com que ela acredite que ela não consiga, né, que ela não consegue, que ela não é capaz, quando na verdade a gente sabe que não é isso que acontece. A grande maioria das pessoas que têm deficiência, seja ela cega ou com baixa visão, conseguem andar na rua sozinha, né? Pedindo ajuda, seja com cão guia, seja com bengala, mas ela consegue, de um jeito ou de outro, ela consegue dar conta. Então, não queira limitar uma pessoa. Quando você vê uma pessoa com deficiência visual andando na rua sozinha e você fala isso, deixa a pessoa um pouco triste, um pouco raivosa e até irritada com essa situação. Então não faça essas perguntas. Essa aqui é muito polêmica e eu preciso realmente trazer isso aqui para vocês para que a gente possa pensar, porque às vezes o meu ponto de vista pode ser diferente do seu que está aí me assistindo. Inclusive, peço que vocês comentem o que vocês acham do que eu estou falando e se vocês pensam diferente, porque o pensamento diferente é normal, tá tudo bem, tá? Quando a pessoa ela fala o seguinte: deixa que eu faço, sem nem perguntar se eu preciso de ajuda ou se eu quero a ajuda. Antes eu achava que isso era um cuidado, era um acolhimento, era uma preocupação com a minha qualidade de vida, com a minha segurança em si. Mas hoje em dia eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a pessoa, quando ela fala isso, ela está dizendo na cabeça dela que eu não sou capaz, que eu não consigo e que por isso eu preciso de ajuda. Entendam uma coisa: a pessoa com deficiência, quando ela precisa de ajuda, ela vai pedir ajuda. E se ela não solicitou ajuda, é porque naquele momento ou ela quer tentar fazer aquilo para tentar ver se ela consegue ou não, para tentar ganhar uma autoestima, uma autoconfiança, uma autonomia maior, ou ela quer, por exemplo, mostrar que ela consegue. Porque às vezes a gente quer mostrar ali que a gente dá conta, que a gente consegue. Então, se por exemplo, em uma situação você pergunta se a pessoa precisa de ajuda e ela diz que não, é porque ela não precisa, é porque ela está dominando toda aquela situação, seja de andar na rua sozinha, seja de cozinhar ou qualquer coisa que seja. E você falar para ela, deixa que eu faço,
sem que a pessoa peça ajuda, você está diminuindo a capacidade dela. Você está dizendo para ela que ela não consegue, que ela não é capaz. Então, assim, acho que vale a pena a gente prestar atenção em todas as coisas que, porventura, a gente acaba falando quando a gente convive, né, com uma pessoa com deficiência, porque as palavras, elas têm poder. E, às vezes, a gente não observa no quanto que elas impactam, ou positivamente ou negativamente, na vida de uma pessoa. Porque o que para você pode parecer ok, tranquilo, para o outro pode não parecer. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma vivência diferente. E cada pessoa tem um emocional diferente, se vai conseguir lidar com aquilo ou não. Então, acho que é legal a gente observar. Então, sempre que você for oferecer ajuda para uma pessoa, pergunte se ela aceita aquela ajuda, se ela precisa daquela ajuda. Porque só assim você vai saber se naquele momento você pode ajudar ou não. E por último, uma coisa que eu sempre ouvi e na verdade eu sempre escuto até hoje, que é a seguinte frase: nossa, tão bonita, nem parece que tem deficiência visual. Eu achava de verdade que isso era um elogio, eu levava como elogio, mas hoje eu tenho um entendimento diferente sobre essa frase, de entender o seguinte, que é como se a pessoa quisesse falar pra gente que o fato da gente ter uma deficiência tem um estereótipo, tem uma característica específica, que você não pode ser bonita e ter deficiência visual ao mesmo tempo. Tem outra frase também que entra nesse quesito aqui, que é: nossa, você é tão inteligente e tem deficiência visual, ou não parece que tem deficiência visual. Essa também é uma frase que a pessoa está visibilizando a nossa capacidade, ou a nossa aparência, ou a nossa inteligência, pelo simples fato da deficiência. É como se a pessoa ela imaginasse que o deficiente visual, físico ou qualquer tipo de deficiente, ele não pode ser bonito, ele não pode ser inteligente, ele tem que estar ali naquela caixinha. Eu observo que a sociedade ela está o tempo inteiro querendo colocar o deficiente visual dentro de uma caixinha. E se você tenta fugir dela, você é o diferente, você é o arrogante, você é o prepotente, né? Porque o deficiente visual ele tem que ser ali quietinho, ele tem que seguir o script da sociedade, quando na verdade não. Então, assim, a beleza e a deficiência não tem nada a ver. A beleza tem a ver com a genética, a deficiência também. Mas ambas não estão ligadas uma com a outra. Então, vocês vão encontrar a pessoa com deficiência visual bonita, a pessoa com deficiência visual feia. A beleza, ela é muito relativa e vai muito do olhar de cada pessoa. Pode ser que alguém esteja me assistindo e fale: nossa, que menina bonita. Em outro momento, outra pessoa me viu e fala: nossa, que menina feia, porque a beleza é muito relativa, vai muito do que você tem dentro de você, do que é bonito ou feio para você. Então, quebrando o estereótipo, né, a beleza ela não tem nada a ver com a deficiência, e a pessoa ela pode ser bonita ou feia. A deficiência ela não tem uma caixinha, ela não tem um estereótipo, ela não tem uma especificidade de dizer assim: olha, esse aqui é o script da pessoa com deficiência. Você nasceu com deficiência, você vai ser assim, assim, assado. Não é assim. Até porque é pessoa com deficiência. Então, antes da deficiência, existe uma pessoa que tem todo o contexto de ser humano por trás. Bom, esse foi o vídeo. Eu acho que eu nem me exaltei tanto, né? Eu tô mais tranquila aqui para trazer conhecimento para vocês. Espero que esse vídeo ele tenha te agregado, tenha feito você pensar nas suas atitudes, no que você fala para uma pessoa por aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.